Vamos começar então definindo, né? Eu não defini na aula passada que é como que a gente fala que dois planos são perpendiculares. Então, eu vou começar, né, dizendo isso. Dizemos que o plano alfa é perpendicular ao plano beta. Né, que é o plano beta quando existe uma reta em alfa perpendicular a beta. Alfa perpendicular deixa eu arrumar aqui. Perpendicular a beta. Perpendicular a beta. Bom, então a gente está aqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui um plano alfa, um plano beta. Então, para eu dizer que alfa é perpendicular a beta, eu preciso de uma reta aqui, ó, em alfa, que seja perpendicular a beta. Né? Então, alfa perpendicular a beta, se acontece isso, quando existe uma reta em alfa que é perpendicular ao plano beta. Então, fica de exercício para vocês mostrar que se alfa é perpendicular a beta, então beta é perpendicular a alfa. Usando essa definição, tá? Então, ou melhor, né? Se o plano alfa é perpendicular ao plano beta, então beta é perpendicular ao plano alfa. Plano alfa. Bom, lembra que para a gente mostrar que uma reta é perpendicular a um plano, basta mostrar que essa reta é perpendicular a um par de retas concorrentes desse plano, né? Então, minha sugestão aqui, ó, se você tem que a alfa é perpendicular a beta, você já vai ter que a alfa é perpendicular à reta interseção aqui, né? T, certo? Bom, e ela vai interceptar essa reta aqui num ponto. Nesse aqui você constrói, ó, uma perpendicular aqui, ó. Tá? Essa em beta e essa aqui vai ser perpendicular a alfa. Ok? Então, ó, se eu tenho essa reta R aqui, ó, em alfa perpendicular ao plano beta, você trabalha com a reta T, interseção dos dois planos, e com a reta S perpendicular a T em beta. E aí você consegue mostrar que essa S é perpendicular a R e a T. Então essa reta S é perpendicular a alfa. Tá? Essa aqui é a ideia do exercício. E vocês escrevam, por favor. Tá? Bom, então, como eu comentei, né? Só voltar aqui nessa figura. Então, uma forma de mostrar que uma reta é perpendicular a um plano é mostrar que ela é ortogonal, né, um par de retas concorrentes desse plano. Mas agora a gente vai caracterizar, né, dois planos serem perpendiculares, né, um ao outro, através de uma reta perpendicular à reta de interseção. Tá? Então, o que facilita, né?
facilita que eu vou olhar só as retas perpendiculares à reta interseção. Tá? Então esse teorema ele é para facilitar para eu ver quando dois planos são perpendiculares um ao outro, né? Então, seja alfa e beta planos secantes, significa que eles se interceptam. Secantes. Aí tem-se que alfa é perpendicular a beta se e somente se toda reta de um deles que é perpendicular à reta interseção é perpendicular ao outro plano. Perpendicular ao outro plano. Bom, então qual que é a ideia que está aqui por trás, né? A ideia geométrica. Depois a gente prova. A prova aqui é bem interessante, né? Que a gente vai fazer argumentação sobre retas paralelas e perpendiculares. Então acho interessante a gente ver a demonstração, tá? Mas vamos ver primeiro aqui geometricamente o que está acontecendo, né? Então, ó, é claro que se alfa e beta são planos perpendiculares, né? Se eu tenho o que está falando? Que se eu pego uma reta que é paralela, que é perpendicular à reta interseção, então ela vai ser perpendicular ao outro plano. Então deixa eu colocar aqui. É muito semelhante ao que aquele desenho que eu tinha feito anteriormente ali. Ó, então digamos aqui eu tenho alfa, um plano alfa e um plano beta aqui. Ó. Que eu tenho aqui, né? Aqui o plano beta. E aqui eu tenho a reta de interseção desses dois planos, tá? Aqui, ó, é alfa interseção beta. Então a gente mostrou que se dois planos se interceptam, eles se interceptam segundo uma reta, né? Então ele está falando isso, né? Esses dois planos são perpendiculares, se e somente se qualquer reta que eu pego aqui, ó, perpendicular à reta interseção, ela for perpendicular ao outro plano, tá? Então aí eles são perpendiculares. Essa aqui é a ideia. Então eu vou olhar retas, né? Para eu olhar se um plano é perpendicular ao outro, eu vou ter que olhar só as retas que são perpendiculares à reta interseção. É diferente aqui da definição, porque a definição ele fala aqui, ó, eles são perpendiculares quando existe uma reta em alfa perpendicular a beta. Tá? Aí eu já vou olhar diretamente, não uma reta qualquer, já vou olhar diretamente perpendicular à reta interseção. Então, como é um C somente C, a gente tem as duas situações, né? Então vamos ver. A demonstração dela não é difícil. Então, vamos provar primeiro a ida. O que a gente tem de hipótese? Qual é a hipótese que a gente está fazendo aqui? É que alfa é perpendicular a beta. Essa é a hipótese. Tá? Então, bom, significa essa hipótese que existe uma reta R em alfa
alfa perpendicular. Isso é a definição dos planos serem perpendiculares, né? Ou de alfa ser perpendicular a beta. Perpendicular a beta. Tá? Bom, o que a gente quer mostrar, né? Então, estou aqui. Tem essa, vou usar até meu desenho aqui. Tem a alfa, né? Tem essa reta R aqui, que ela é perpendicular ao plano beta. Tá? Bom, o que eu tenho que provar? Que se eu pegar uma reta que é perpendicular a essa reta aqui, ó, reta de interseção, então ela vai ser perpendicular a beta. Tá? Então, se eu pegar qualquer reta, pegar uma reta aqui, ó, R', perpendicular à reta de interseção. Essa aqui, claro que ela vai ser perpendicular à reta de interseção, por quê? Porque se R é perpendicular a beta, ela é ortogonal a qualquer reta de beta, e ela intercepta a reta de interseção, então ela é perpendicular, né, a reta de interseção. Então, vou mostrar que se eu pegar qualquer reta R' aqui, ó, perpendicular à reta de interseção, também vai ser perpendicular a beta. Então, vou chamar essa aqui de T. Ó. Então, seja... Depois a gente prova o contrário também, se for de beta, tá? Seja T igual a alfa interbeta e R', uma reta em alfa perpendicular a T, né? Ou seja, a reta T. Tá? Bom, então o que está acontecendo? A hora que eu olho aqui no plano alfa, né, obviamente a R vai ter que interceptar a T, porque a reta T ela está no plano alfa interseção beta, então ela está no plano alfa, e a reta R ela não é paralela a essa reta T, porque senão essa reta não seria perpendicular a beta, né? Tá? Então ela vai interceptar essa reta T em determinado ponto. Então observe que aqui em alfa a gente tem R' perpendicular a T e R perpendicular a T, né? Como? Em alfa temos R' ou R perpendicular a T e R' perpendicular a T. Logo, elas são paralelas. Logo, R e R' são paralelas, né? No plano, se eu tenho, né, ângulos iguais aqui, essas retas são paralelas, em particular quando forem perpendiculares, né? Assim, o que acontece, né? Então, se eu tenho que R é perpendicular a qualquer ortogonal a qualquer reta de alfa e R' é paralela a R, então R' também é ortogonal a qualquer reta de beta, né? Então, como R é perpendicular a beta, então, e R' é paralela, R', né? R duas linhas. R' é paralela a R, então R' é perpendicular a beta. Então vamos lembrar. O que acontece? Significa que a R ela é ortogonal a qualquer reta de beta. Significa que o ângulo entre R e qualquer reta de beta é 90 graus. Sendo R' paralela a R, o ângulo entre R' e qualquer reta de beta também vai ser 90 graus. Logo, R' é perpendicular a beta. Tá? Da mesma forma, se a gente fosse tratar, o que aconteceria, né? Da mesma forma, a gente prova, se eu pego a reta em beta, ela é ortogonal a alfa. Por quê?
desde que, aí é o exercício, alfa ortogonal a beta implica, ou sei somente se, beta ortogonal a alfa. Então, se a gente trocar aqui, ó, o que é tomado em beta, ou trocar beta por alfa aqui, onde está beta a gente põe alfa, onde está alfa a gente põe beta, a gente prova que vale o mesmo. Tá? Aqui a gente usa essa mesma demonstração aqui, só estou trocando onde está alfa eu ponho beta, onde está beta eu ponho alfa. Então eu vou tomar R em beta perpendicular a alfa, T interseção, beta integral, aqui tanto faz, né? E R' uma reta em beta, perpendicular a T, em beta, tá vendo? Mesma demonstração, só trocando alfa por beta, tá? Então, de maneira análoga, deixa eu arrumar aqui. Ó, opa. Maneira análoga, se R é ortogonal ou perpendicular, né, a T, então vou até colocar, então R é ortogonal a alfa. Vou colocar o R' porque é o R' que está fazendo essa função aqui, tá? Então, bom, se eu pego uma reta, se eu sei que esses planos são perpendiculares, se eu pego uma reta perpendicular à interseção, obrigatoriamente ela é ortogonal a todas as retas do outro plano, tá? Agora, vamos ao contrário, né? Vamos mostrar que os planos são ortogonais. Mas isso aqui é por definição, né? Ó, a volta, ó. Se, ou melhor, né? Seja R' aqui, ou R. Vou até mudar, vou chamar de S agora. Vamos só identificar quem é a hipótese aqui, que eu fiz na ida, acho que fica mais claro, né? Então, qual que é a hipótese que a gente tem aqui? É a volta, ó. Qual que é a hipótese? A hipótese é se S é uma reta perpendicular a T, então E S é perpendicular a beta, então melhor, né? É S de um deles, vamos só lembrar, toda a reta de um deles que é perpendicular à interseção é perpendicular ao outro plano, né? Então, peraí, se S, aqui é S, vamos colocar aqui, S está contido em alfa, então toda reta de alfa, por exemplo, que é perpendicular à interseção, então é perpendicular a beta. Ó, devemos, melhor, né? Então é perpendicular a beta. Então essa é perpendicular a beta. Essa é a hipótese, né? O que a gente tem que mostrar? Que alfa é perpendicular a beta. Então a hipótese é qualquer reta de alfa que é perpendicular à interseção, que é a reta T, é perpendicular a beta. Mas como que a gente mostra que alfa é perpendicular a beta? Basta eu mostrar que eu tenho uma reta em alfa que é perpendicular a beta. Observa que essa reta não necessariamente tem que ser a reta interseção, tá?
Ó, mas como que a gente constrói isso? Então, vamos voltar aqui no. Vou fazer aqui de novo, ó. O desenho que fica mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Então, aqui eu tô com alfa. Deixa eu ver esse negócio aqui. Aqui eu tô com beta. E aqui eu tô com a reta interseção, tá? Aqui é a reta T. Aqui é alfa, interseção beta. Bom, observa que essa reta T ela está em alfa. Então, eu posso pegar por qualquer ponto aqui, ó, e construir uma reta S perpendicular à reta T. Isso aqui em alfa. Tá? Bom, e aí eu volto. Se S é uma reta em alfa perpendicular a T, então S é perpendicular a beta. Logo, os planos são perpendiculares. Então, só vou escrever isso. Tá? Então, ó, vou colocar aqui. Seja T igual a alfa inter beta em alfa, tome uma reta S perpendicular à reta T. Então, por um ponto de T, posso construir um único perpendicular em alfa. Logo, pela hipótese, S é perpendicular a beta. Então, S é uma reta em alfa perpendicular a T. Então, a hipótese diz que ela é perpendicular a beta. Isso aí prova, né? Logo, assim, alfa é perpendicular a beta. Vendo? Então, bom, se eu for olhar, se eu quero verificar se dois planos são perpendiculares, eu vou olhar para a reta, pego uma reta que é perpendicular à reta interseção. Tá? Se essa reta for perpendicular ao plano, acabou. E aí uma forma de ver, né, é como eu fiz anteriormente. Você pega aqui, você tem a reta interseção, e você pega aqui, ó, a reta perpendicular no outro plano, né, que é o beta. E aí, se você mostra que essa S, né, se essa reta aqui é perpendicular tanto à interseção quanto a essa outra reta, ela vai ser perpendicular ao outro plano. Por quê? Porque ela vai ser perpendicular a um par de retas concorrentes. Tá? Então, se a gente for olhar perpendicularismo entre planos, a gente já, para provar qualquer coisa, a gente vai já pensar nas retas perpendiculares à reta interseção. Tá? E depois a gente vai mostrar que realmente, quando a gente for calcular ângulo entre planos, que vai definir os ângulos diédricos, a gente sempre vai pegar retas perpendiculares à reta interseção. Okay?